Vamos a inclinar o rosto para orar. Amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela bênção de estar aqui, dispostos a receber a Tua palavra em nosso coração. Obrigado pela música, obrigado por estas pessoas que deixaram muitas coisas em casa e vieram aqui para aprender de Ti. O Teu Espírito Santo, o Mestre por excelência, que se mova agora, Senhor, entre nós, que prepare a mente e o coração para que a Tua palavra produza frutos para a vida eterna. Esta noite aqui tem muita gente que já conhece a Tua palavra. Tem outras pessoas que aceitaram um convite e estão aqui desejosas de receber alimento espiritual. Que bom, Senhor, que a Tua casa está cheia esta noite. Temos louvado já Teu nome e agora nos dispomos a aprender. Vem, Senhor, e ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu estarei apresentando 3 mensagens. Hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. As 3 mensagens serão extraídas da Epístola de Paulo aos Colossenses. Quero dizer, antes de abrir o texto bíblico, que é muito bom estar com vocês, que é muito bom chegar em Brasília. Eu tecnicamente moro aqui, teoricamente, quase nunca estou. Teoricamente esta é a minha igreja, mas eu nunca estou. Vamos abrir a palavra de Deus. O texto para esta noite, Colossenses capítulo 1, versos 9, 10, 11 e 12. Antes de ler o texto bíblico, e daqui a pouco, já está o texto aí. Antes de ler o texto bíblico, vou explicar um pouco para vocês de que se trata isto. Porque os que conhecemos muito a palavra de Deus, sabemos Colossenses, já sabemos do que é. Vamos dizer que haja esta noite uma pessoa que nunca tem tido a oportunidade de estudar a Bíblia. Vem, ouve, Colossenses, o que é isso? Então vou explicar em favor das pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus muito bem. Paulo era um fundador de igrejas. Depois de fundar igrejas, ele alimentava espiritualmente essas igrejas com as suas cartas, com as suas epístolas. Por isso Paulo escreveu muitas cartas. Escreveu uma carta aos irmãos da igreja de Roma. Escreveu outra carta aos irmãos da igreja de Corinto. A eles escreveu 2 cartas. Por isso temos primeira carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios. Escreveu uma carta para os irmãos da região de Galácia. Essa carta está na Bíblia como a Epístola aos Gálatas. Escreveu também uma carta aos irmãos da cidade de Colossos. Essa carta está na Bíblia como a Epístola aos Colossenses. Se Paulo tivesse escrito uma carta aos irmãos de Brasília, essa carta estaria registrada na Bíblia como a Epístola aos Brasilienses. Mas como Paulo nunca escreveu aos candangos, não temos a Epístola aos Brasilienses. Paulo não fundou a igreja de Colossos, mas escreveu esta carta. E agora eu vou contar um pouquinho da história, antes de entrar no texto bíblico, de como foi escrita, por que foi escrita, e aí vocês vão entender por que este texto pode ajudar vocês no dia a dia da vida. Em primeiro lugar, quem fundou a igreja de Colossos foi um homem que tinha um nome meio esquisito, Epafrodito. Outro dia uma senhora disse assim para mim, grávida: pastor, me dê uma sugestão de um nome bíblico para meu filho.
Eu falei para ela, que tal Epafrodito? Ah, não, pastor. Pois é, o nome é feio, não é muito bonito. Eu não sei se alguém de vocês se animaria a colocar a seu filho Epafrodito. O nome não era meio esquisito, assim que botaram nele um nickname, um apelido, a Epáfras, e está na Bíblia como Epáfras, mas também está na Bíblia como Epafrodito. Então, cada vez que vocês leem a Bíblia e encontram Epafrodito, é Epáfras. E quando encontram Epáfras, é Epafrodito, é a mesma pessoa, não são duas pessoas diferentes. A primeira lição que aprendemos esta noite de Epafrodito é que não importa teu nome, se é bonito ou é feio, não importa tua raça, não importa tua origem, não importa a tua família, de onde você vem, as tuas raízes, nada disso importa. O que importa é ser um servo de Deus. Epafrodito, por causa de seu nome, podia ter passado a vida toda se lamentando. Ah, que miséria, meus pais não tiveram gosto para botar nome em mim, olha, Epafrodito. Sem dúvida, naquele tempo já existia bullying, e também fizeram bullying dele na escola. A lição que Epafrodito nos ensina é que levanta a cabeça, não fica se lamentando pelo que você não pode mudar. Há coisas muito valiosas que o nome, a origem, a raça. Seja um servo de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus, deixe-se usar por Deus. Bom, Epafrodito fundou a igreja de Colossos e ficou sabendo que Paulo tinha sido preso e estava preso na prisão em Roma. Vocês acreditam que Paulo era um servo de Deus ou não? Lógico que sim. Agora, vocês acham que Deus deve cuidar dos seus servos? Sim ou não? E por que Paulo estava preso? Segunda lição da noite. O fato de sermos filhos amados de Deus não significa que nunca teremos problemas. Por favor, quando a doença chega na sua vida, quando a morte visita a sua família, quando a tragédia, quando um acidente, quando você perder o emprego, quando as coisas não vão bem, quando sua empresa vai para baixo, não pense, onde está Deus? Deus está sempre no mesmo lugar. Deus te ama, você é precioso para Deus, mas estamos caminhando no deserto desta vida. Este é um mundo deformado pelo pecado. Tem espinhos, tem abismos, tem chuva, tem frio, tem calor. Estamos transitando no deserto desta vida até quando Cristo voltar. E até aí, mesmo você sendo amado e precioso de Deus, vai sofrer muitas vezes. Mas então qual é a diferença? A diferença é que uma coisa é sofrer sozinho e outra coisa é sofrer tendo a presença de Jesus com você. O Salmo 23 diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Essa é a grande promessa. A promessa divina para você esta noite é não que você não vai enfrentar dificuldades nesta vida. A promessa é, em meio das dificuldades, você jamais estará sozinho. Essa sim é uma promessa que vale. Muito bem. Pois Epafrodito, um sábado de manhã, era ancião da igreja, pregou e disse para os irmãos: irmãos, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Quantos
amanhã eu estou indo lá, vou visitar a Paulo na prisão. Quantos de vocês querem enviar saudações? Seguramente que todo mundo levantou a mão. Na manhã seguinte, Epafrodito partiu para Roma, chegou em Roma, levou semanas, porque não havia estrada, não havia avião, as viagens eram por navio, levava muito tempo. Finalmente chegou lá, visitou a Paulo em Roma, falou: eu estou vindo de Colossas, trazendo saudações dos irmãos de Colossas. E Paulo ficou admirado, perguntou: que em Colossos já existe igreja? Porque eu estava pensando em ir para lá. Epafrodito falou: sim, já temos uma igreja lá. E contou as características da igreja. Era uma igreja como a igreja de Brasília esta noite. Tinha gente que já conhecia o Evangelho, tinha gente que conhecia o Evangelho mais ou menos, e tinha o Evangelho e se perguntava: qual é a vantagem de eu seguir Jesus? Então Paulo escreveu esta carta. E esta carta pode responder para você esta noite: por que você precisa entregar seu coração a Jesus? O que você ganha entregando seu coração a Jesus? Qual é a vantagem de dizer: Senhor, eu quero contigo? Então agora vem o texto. E agora vou pedir que coloquem o texto na tela, porque eu vou ir lendo e comentando o texto. Diz assim: por esta razão, nós também... Paulo está escrevendo: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Qual é a oração de Paulo? Diz Paulo: eu estou orando para que vocês, sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Isto é algo importantíssimo. Se você pudesse conhecer a vontade de Deus, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e excelente. A vontade de Deus é perfeita, boa, excelente. A vontade de Deus para você é perfeita, boa, excelente. A vontade de Deus para seu casamento é perfeita, boa, excelente. A vontade de Deus para sua vida financeira é perfeita, boa, excelente. A vontade de Deus para seus relacionamentos é perfeita, boa, excelente. A vontade de Deus para sua vida espiritual é perfeita, boa, excelente. Então Paulo diz: estou orando por vocês para vocês conhecerem a vontade de Deus, porque o dia que vocês conheçam a vontade de Deus, vão se evitar muito sofrimento. Por isso é preciso que vocês querem seguir a Jesus? Muito bem, precisam conhecer a vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. E para quê? Para que possais andar de maneira digna do Senhor. Quer dizer que Jesus chega na tua vida para quê? Para você aprender a andar. Vou explicar para você o que é andar. As explicações tontas são as que melhor ensinam. Porque quem vai explicar você o que é andar? Você sabe, mas não sabe. Agora vai ver. Que coisa é andar? Um passo atrás de outro. Estou andando. Isso é andar. Se eu fizer isto... Outro dia uma velhinha disse: aí, pastor, você está andando para trás. Não, ninguém anda para trás. Não existe verbo andar para trás. Se eu fizer isto, eu não estou andando. O que eu estou fazendo? É outro verbo. Qual é o verbo? Retroceder. Isto é retroceder, regredir. Mas Paulo diz que se você aceita Jesus, aceita Ele para andar
e só se anda para adiante, só se anda para frente, ninguém anda para trás. Agora talvez você vai entender alguma coisa na vida, porque às vezes você se pergunta, por que as coisas não dão certo para mim? Por que quanto mais luto, menos consigo? Por que outros vão e eu não consigo? Você se formou na mesma turma, seus colegas já estão lá na frente, você está atrás. E embora você sorri e ache que aparenta que está tudo bem, lá no fundo do coração você está magoado, está triste, e se pergunta por quê? Por que não caminho? Por que não ando? E agora Paulo vem e diz, é que você precisa entregar seu coração a Jesus para você andar. Para você andar. Andar. Mas olha, as ideias do texto são extraordinárias. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor. Deus não quer que você ande por andar, mas andar como é digno do Senhor. Agora, muito cristão, quando pensa assim, tem que andar como é digno do Senhor, imediatamente começa a imaginar, então não pode fazer isto, não pode comer isto, não pode ir para lá, não pode fazer isto, não pode. Isso é andar como é digno do Senhor. Agora, isso não é ideia de Paulo, porque Paulo te explica aí como é andar. Diz, para você que possais andar de maneira digna do Senhor. E qual é a maneira digna do Senhor? Agradando-lhe em tudo. E como é que você agrada em tudo a Deus? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando em toda boa obra. Quer dizer, Deus quer que você caminhe, que vá para frente, que ande, mas não andar cheio de frutos bons. Que coisas são frutos bons? Todas as coisas más que você quer deixar de fazer. E todas as coisas boas que você gostaria de fazer, mas não consegue fazer. Esses são frutos. Deus quer que tua vida seja uma vida cheia de frutos. Frutos abundantes, frutos exuberantes. Sempre para frente, sempre em vitória, cabeça levantada. Caminhar como é digno do Senhor. Porque você leva seu nome, você aceitou Jesus. Paulo está dizendo, por que você precisa aceitar Jesus? Por isso, para andar dignamente, porque você agora leva o nome de Jesus. E vai caminhar como Jesus caminharia. Vai viver como Jesus viveria. Vai vencer como Jesus venceu. E vai enfrentar as lutas da vida como Jesus as enfrentou. Porque nesta vida há luta. Não espere a vida cristã sem luta. Não espere a vida cristã sem dificuldades. Não espere a vida cristã sem contradições. Mas quando você caminha como é digno do Senhor, você caminha em vitória, apesar das dificuldades que você encontra. Mas o texto não termina aí. Passa. Volta a outro slide. Diz, e crescendo no conhecimento de Deus. Para você andar em vitória, para você andar de maneira vitoriosa, você tem que crescer em Cristo, tem que crescer no conhecimento de Deus. O problema é que os seres humanos pensamos que para vencer eu preciso um doutorado. E claro que precisa. Faça 2, 3 doutorados sem problema, estude, conheça, aprenda, especialize-se. Porém, o primeiro conhecimento que você precisa na vida é Jesus. Precisa conhecer os detalhes da vida espiritual, porque é seu lado espiritual que vai sustentar todas as outras áreas da sua vida. Agora, se você acumula riqueza, acumula conhecimento teórico, acumula tudo, mas não tem seu lado espiritual alimentado, o seu andar é um andar sem rumo, é um andar perdido, é um andar inseguro, porque Cristo é a rocha, você tem que construir na rocha.
Cristo é o fundamento, você tem que construir no fundamento em Cristo. Tem muita gente que se pergunta, mas para que Cristo? Vivemos em um mundo de tecnologia. Eu vou contar no final da mensagem uma história interessante. Agora vamos continuar. Crescendo, diz que você tem que crescer. Crescer, você tem que ter paciência, porque não vai querer voltar esta noite para casa e aprender a Bíblia toda numa só noite. Calma. Na vida cristã você precisa paciência com você mesmo, porque a vida cristã, disse Paulo, é um crescendo. Quando eu era garotinho, queria ser jogador de basquete. E eu via esses jogadores de basquete de 2 metros. Agora imagina, eu com esta idade, com este tamanho, imagina quando eu era garotinho. Era muito mais baixinho e queria crescer, porque sabia que se não crescia não podia jogar basquetebol. Então ia na parede e colocava com um prego, eu colocava uma linha na parede. No dia seguinte voltava e não tinha crescido nem 1 milímetro. No dia seguinte voltava, nada. Na outra semana voltava, nada. Um mês depois voltava, nada. Aí eu me desanimava. Não vou crescer. 1 ano depois, 2 anos depois, me lembrei. Fui, já tinha crescido 5 centímetros. Você tem que aplicar isto para a vida espiritual. Tem muita gente que conhece Jesus, entra com uma fome, que sofre uma indigestão espiritual e depois abandona a igreja, larga a igreja. Não, isto não sirve. Não é que você não tem a palavra empachou. Se empanturrou. Calma, tem que aprender a crescer, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro. Tenha paciência. Você é um cavalinho, quando não conhece Jesus, pois você é como um cavalinho chúcaro, um cavalinho do campo. Corre para aqui, corre para lá. Deus não tem lugar na sua vida, você corre para todo lado. Praderas sem limite, corre para aqui, corre para lá. Aí você encontra Jesus. Agora vai andar. Jesus disse, eu sou o caminho, vai andar com Jesus. Mas cavalinho que quer correr para aqui, quer correr para lá, é difícil. Você tem que ter paciência com você mesmo, nesse caminhar com Cristo. Às vezes dá uma puxada para aqui, volta. Dá outra puxada para lá, volta. A vida cristã é um caminho de paciência. Paciência com você mesmo. Agora sim, vamos ao seguinte verso. Vejam o que diz. Corroborados com toda fortaleza, segundo o poder da sua glória. É porque eu estava comentando que nesse andar estamos caminhando no deserto desta vida. Estamos peregrinando num deserto de luta, de dificuldades. E você precisa poder, dice, somos corroborados, somos fortalecidos com toda fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Somos fortalecidos com toda fortaleza, segundo o poder, essa palavra em grego, poder, dá origem a uma palavra em português, dinamite, original grego para poder, dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Para que serve a dinamite? Você está abrindo uma estrada, os tratores tiram a terra, retiram as pedras, vão abrindo as máquinas aí, e os trabalhadores junto com as máquinas, até que encontram uma rocha enorme, já não pode avançar. Aí chega um momento em que você simplesmente se desanima, já não podemos avançar mais, pois agora é o momento da dinamite. Coloca a dinamite aí, acende a mecha e sai correndo. E num segundo a dinamite explosiona a rocha.
Agora vem você com as máquinas, vai abrindo. Para quê? Para chegar a seu sonho dourado. Todos queremos chegar aqui. Estamos andando, estamos caminhando nesta vida. Hemos aceitado Jesus como nosso Salvador para andar hacia adiante, para chegar à realização de nossos sonhos. E em meio do caminho encontramos uma rocha, mas não tenha medo, você vai ser fortalecido, corroborado com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória. Para quê? Para não desanimar, para ser perseverante, para avançar, a pesar das dificuldades, a pesar das lágrimas, a pesar das traições, a pesar dos pedregulhos que você achar no caminho. Você vai ser perseverante, vai ser longânimo, vai ter alegria e vai caminhar cantando, graças a Deus, dando graças a Deus, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quer dizer, este ideal é a herança que Deus já tem para você. Esse sonho que você tem na vida, com relação ao seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional, esse sonho é uma herança que já Deus tem para você. Agora, para chegar aí, você tem que andar, tem que ser fortalecido no poder da sua glória, tem que avançar, tem que acreditar, tem que ser perseverante, tem que ser longânimo. A sua recompensa já está preparada, esperando para você, mas você tem que chegar aqui. Agora você diz: pastor, eu quero ir, eu quero andar. Muito bem, só que antes de andar, você tem que aceitar Jesus. Porque isto é o que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Diz: vocês perguntam para que temos que aceitar Jesus. Vocês têm que aceitar Jesus para andar, para poder andar como é digno do Senhor, produzindo frutos em meio das dificuldades, para não desanimar, para receber o poder. Tudo isto vai ser resultado de entregar seu coração a Jesus. Agora vou te contar uma história. Outro dia eu recebi um e-mail estranho. Um e-mail de uma pessoa que não conheço, que eu não sei se antes de Cristo retornar eu vou ter a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Uma história estranha, dramática, triste. Um ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, nem no diabo, nem nada. Um homem mau, duro. Um homem para quem a religião era coisa de gente fraca, de gente débil. Ele dizia que a religião era uma muleta, que só precisava gente fraca. Ele não precisava de religião. Mas ele casou com uma menina da igreja, que nasceu e cresceu na igreja. Agora estavam vivendo uma situação insustentável. Porque os filhinhos já estavam crescendo. Ele, quando queria, deixava a esposa ir para a igreja. Quando não queria, não deixava. Era uma situação terrível. Um homem de muito dinheiro, um grande empresário, pediu para a esposa deixar de trabalhar. Aí veio o primeiro menino, veio o segundo menino. Um homem controlador, tinha o controle de tudo nas mãos. Uma situação terrível. Agora, se você pergunta à menina: e por que você casou com ele? Você é uma menina que nasceu, cresceu na igreja e casou com um ateu. A resposta dela é interessante. Eu pensei que meu amor o ia mudar. Meu amor o ia mudar. Eu conheço tantas meninas na igreja que já são senhoras, sofridas, que um dia disseram: eu pensei que meu amor o ia mudar. Só o amor de Cristo capaz de mudar alguém, não teu amor, por favor. Mas esse não é meu tema esta noite. Mas ela pensou que seu amor mudaria, não mudou nada, mudou ele para o mal, porque se tornou um monstro depois de casado, tomou controle da vida da esposa, para remate ela de personalidade mais
mais débil, e outro com personalidade forte absorveu completamente a pobre esposa, os filhos. E falava para ela: eu não acredito, você é uma universitária, formada, graduada. Como pode você dar cabida na sua vida, no seu coração, na sua cabeça, religião, igreja? Isso é coisa para tontos. Tudo que eles querem é teu dinheiro. Você vai ver. Eles te pedem dinheiro. E tomara que você desse o seu dinheiro. O pior é que você dá meu dinheiro. Assim era de mau esse rapaz. Um dia, tinha uma reunião no campo da igreja. Ela foi com as crianças. E quando estavam retornando, estava chovendo muito. Ela perdeu o controle do veículo, caiu num abismo. O carro pegou fogo. Morreu incendiada ela e as duas crianças. E agora imaginem o rapaz. Pois agora se voltou das armas contra Deus. Insultou a Deus, xingou a Deus, amaldiçoou a Deus. Levantou os olhos para o céu. Que Deus é esse? Injusto. Se alguém tinha que morrer era eu, não eles. Porque não tirou minha vida, porque tirou a vida deles. Depois de 2, 3 meses agredindo a Deus, insultando a Deus, caiu num estado de depressão profundo. Agora só chorava, não queria saber nada. Deixou de ir à empresa, um dia ia, outro dia não ia. Um dia tentou se levantar, não podia, a perna doía, não conseguia se equilibrar. Levaram para o médico, fizeram uma bateria de exames. Resultado, seu corpo todo estava tomado com um câncer terminal. O médico disse para ele: você não tem mais de 2 meses de vida. Agora começou a chorar todas as noites, só que agora começou a lembrar da esposa. Tudo que a esposa falava. Uma noite começou a lembrar que a esposa um dia disse para ele: nossos filhos estão crescendo, precisa um referencial. Esse referencial é o pai. Aonde você está levando os filhos? Que inspiração você é para os filhos? Vamos para a igreja. Não seja por você, seja pelos filhos. Vamos para a igreja. Ele nunca quis. Os filhos se batizaram um dia. Os 2 meninos chegaram donde ele: pai, hoje é o nosso batismo. Gostaríamos que você estivesse. Não, filhos, vão vocês, eu não. Meninos foram tristes, chorando, se batizaram. O pai não quis estar presente. Agora, com 2 meses de vida, num estado profundo de depressão, de lágrimas, de choro, só lembrava a esposa o que ela falou, o que os filhos falaram. Quantas vezes o convidaram para ir à igreja? Quantas vezes disse não, o arrependimento. Queria morrer, estava esperando a morte. Só que nessa situação, uma noite levantou os olhos para os céus e disse: Deus, minha esposa sempre disse que tu me amavas. Me amas? Como podes me amar? Olha o que sou, olha o que fiz. Olha como fiz sofrer a minha esposa, os meus filhos. Perdi tudo, perdi a família e agora estou perdendo a vida. Se eu me entregar para você, de que eu sou? O que eu valho? Para que eu sirvo? Mas a oração não saiu da sua boca e a resposta divina já veio. E ele sentiu uma paz profunda em seu coração. Ele não ouviu a voz de Deus, mas sentiu como se Deus lhe dissesse assim: filho, eu não amo você pelo que você é ou vale. Eu simplesmente amo você. Essa noite dormiu, mas dormiu como nunca. Na manhã seguinte ele acordou
mas acordou com vontade de viver. Se levantou, entrou no chuveiro, tomou um banho gelado, levantou as mãos aos céus e disse: Senhor, obrigado. Eu sei que tu existes. Eu sei que tu me aceitaste. Eu te entrego minha vida. Eu quero viver para ti. E esse dia foi na empresa, chamou o gerente e falou: olha, me coloca em dia de tudo que aconteceu aqui. Todo mundo surpreendido de vê-lo. Pensou, esse já não volta mais. Ele já vai daqui para a tumba. Mas aí estava ele, animado, alegre, com novos sonhos, novos planos. Reuniu a diretoria, deu instruções. Todo mundo olhava para ele e não acreditava: o que está acontecendo? Alguém entre eles conversaram: não, as pessoas antes de morrer ficam assim, uma lucidez, depois se apagam definitivamente. Mas ele estava assim, elétrico. Chegou o dia do exame médico, foi lá, fez todos os exames. O médico falou: olha, o que você está tomando além das coisas que eu estou recetando para você? Não, nada. Alguma coisa você está tomando? Não minta para mim. Não estou tomando nada. Algum tratamento natural? Nada. Então vou pedir outros exames. Faça isto. Uma semana depois o médico chamou e falou: olha, eu não posso acreditar. Os exames da semana passada e estes exames dizem que você não tem nada, mas você estava morrendo de câncer. Ele falou: eu vou fazer exames com outro médico, em outros laboratórios. O médico falou: faça isso. Ele fez. E o médico falou: você nunca teve câncer. Mas eu estava morrendo. Mas você não teve. Por estes exames você sempre esteve são. Agora vocês perguntarão: por que escreveu para mim? Por um motivo. Nessas noites em que ele lembrava a esposa, os filhos, lembrou-se um dia que ele bateu na esposa, porque era meia-noite e ela estava assistindo no YouTube um sermão meu, e ela sempre assistia, e ele não dizia nada, mas essa noite era meia-noite e ela continuava assistindo. E ele foi lá, apagou o computador. Ele falou: olha, você não me deixa ir à igreja, no mínimo que eu posso fazer é ouvir uma mensagem. E aí começou uma discussão terrível e ele acabou agredindo fisicamente ela. Agora, nessas noites, esposa morta, filhos mortos, nessa noite de solidão, sozinho, esperando a morte, ele lembrou de aquele detalhe. Abriu o computador e começou a buscar e me achou. E começou a ouvir. E disse: pastor, essa meia-noite eu caí de joelhos, levantei os olhos aos céus e disse: me aceitas? Não sou nada, não valho nada, estou esperando a morte, me aceitas? Essa noite me entreguei a Jesus. Pastor, hoje eu estou batizado, eu sou membro da igreja, minha vida deu um giro completo. Hoje me levanto com vontade de viver. Uma só coisa me dói: minha esposa e meus filhos não estão. Não estarão mais. Eu não penso em casar-me de novo. Eu não penso mais em formar outra família. Eu todos os dias levanto os olhos aos céus e digo: Senhor, vem agora. Volta agora. Porque eu tenho aprendido na Bíblia que quando Jesus voltar e a trompeta soar, minha esposa e meus filhos vão ressuscitar. Agora eu imagino, na manhã da ressurreição, quando a trompeta soar e aquela senhora ressuscitar e os filhos vestidos de justiça, coroa de vida, e olharem para o Pai vestido de branco, coroa de vida,
E eles pensam, mas você, como você? E eles digam, hoje, vocês tinham que morrer para eu aceitar. Uma coisa é viver sozinho, outra coisa é viver com Cristo. Algo acontece aqui dentro. Quando Jesus entra, arruma as coisas. Os teus valores, os teus princípios estão de cabeça para baixo. Jesus, de uma maneira suave, começa a colocar tudo em ordem. E quando tudo fica ordenado aqui dentro, você contempla a vida de outra maneira. Estou pregando para um casal cujo casamento está chegando no fim. Deixa Jesus entrar na tua vida. Estou pregando esta noite para alguém que se sente derrotado na vida. Deixa entrar Jesus. Estou pregando para alguém que aparentemente tudo vai bem, mas quando chega a noite você sente como um vazio. Algo está faltando. E você pergunta o quê? É Jesus. Deixa entrar Jesus no teu coração. Eu não conheço uma pessoa que um dia tenha aberto o coração a Jesus e que tivesse dito, eu perdi. Foi a pior decisão da minha vida. Jamais. Mas eu conheço pessoas que, quando tiveram a oportunidade de se entregar, não o fizeram. E tiveram que chorar e sofrer. Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. E é por isso que vou pedir a Laura Morena que venha para cantar. Porque enquanto ela estiver cantando, este não é um convite para os membros da igreja bautizados. Vocês já um dia se levantaram, já vieram à frente. Este convite é para você que quer dizer a Jesus, Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar contigo. Para pessoas que querem dizer a Jesus, Senhor, eu quero estudar tua palavra, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais de ti.